Hesito em contar essa história porque não quero incentivar ninguém a brincar com o tabuleiro Ouija. O tabuleiro, na verdade, é um quadro com letras pintadas, estampadas e um ponteiro que aponta sobre as letras. Ou também pode ser um desenho ou um adesivo em papelão e não é um portal e nada vive dentro dele, pois seria bastante apertado para os espíritos. A energia se alimenta de energia, e o tabuleiro, sendo um objeto inanimado, não pode emitir a sua própria energia, que vem de quem usa o tabuleiro. A minha avó me deu meu primeiro tabuleiro Ouija, acho que no meu aniversário de 14 anos. Ela gostava de dar coisas estranhas em aniversários por algum motivo. Eu e um grupo de adolescentes da vizinhança estávamos entediados, então eu chamei eles até a minha casa para nadarmos um pouco na piscina. E depois de nos refrescar, não sabíamos o que queríamos fazer. Então apenas conversamos sobre o que quer que os jovens conversam. E entre a turma havia uma garota sendo bisbilhoteira e olhando no meu armário, e ali ela viu o tabuleiro Ouija. Ela saiu toda animada e perguntou se poderíamos tentar, e eu disse que sim, tanto faz. Então, 2 deles sentaram-se frente a frente com os dedos na prancheta e começaram a fazer perguntas. Perguntas bobas como quem vai morrer primeiro ou quem vai arrumar um namorado primeiro. Bem, isso não acabou bem quando a seta apontou para as letras, formando a palavra morte. E depois apontou para a minha amiga. Ela ficou chateada e decidiu que não queria mais jogar, pois achou que algum de nós estava manipulando o ponteiro. Então, foi a minha vez de jogar com outra pessoa. Bem, eu esqueci o que ela perguntou, mas a seta não se moveu e ela ficou frustrada. Então meu parceiro se levantou e outra pessoa se sentou. E é aqui que as coisas ficaram estranhas. Esse meu amigo que acabara de iniciar a sessão perguntou se poderia falar com a sua avó, que faleceu recentemente porque ele estava com muitas saudades dela. E a seta apontou para sim. Então a seta começou a fazer um 8, lento no início, e depois ganhando impulso, e depois parou. Esse menino começou a perguntar se a avó estava presente, e a seta disse que não, e ele só tinha que perguntar com quem estávamos conversando. Bem, a seta fez isso, soletrou o nome demônio, e uma cadeira de balanço do outro lado da sala começou a balançar sozinha muito rápido. E então houve gritos e uma correria para fora do meu quarto e para fora de casa. Felizmente, nenhum adulto estava em casa no momento. Os meus amigos não contaram aos seus pais sobre o ocorrido. Porém, mais tarde naquela noite, todos eles tiveram pesadelos e tiveram que contar aos pais. As mães deles ligaram para a minha mãe chateada, e aparentemente os pais acharam engraçado. Mas as mães não. E eu menti, negando tudo o que eles disseram. E mesmo que não tenha sido eu quem tirou o tabuleiro do armário, para a minha mãe não importava. E ela me colocou de castigo. Os pesadelos não foram tudo o que nós sofremos. Nós ouvimos coisas e sentíamos coisas que nos assustaram tanto que nós dormimos nos quartos dos nossos pais por uma semana durante a noite. Acho que foi isso que irritou a mãe dos meus amigos, pois elas disseram a eles para ficarem longe de mim. Pensando bem, nós, adolescentes, fomos aterrorizados por um espírito brincalhão que sabia exatamente o que dizer para nos assustar. E funcionou. E eu, além de estar de castigo, a minha cadeira de balanço fica balançando sozinha durante a noite.
Fora isso, nada mais aconteceu comigo. Bem, eu tive alguns pesadelos, mas nada demais. A minha mãe dizia que também podia ver ou sentir coisas. Alguns acreditam que um espírito pode se passar por um ente querido falecido, e já outros acham que o tabuleiro é um portal para libertar os demônios para este mundo. Bem, resumindo, os meus amigos nunca mais foram os mesmos. Eles se isolaram e com o tempo sumiram até da escola. A garota, que chamarei aqui de Bia, ela tirou a própria vida se enforcando, e outra garota, a Valquíria, foi atropelada por um carro e perdeu o movimento de uma das pernas. E quanto ao Cauã, ele ficou depressivo e não fala com ninguém. E quanto ao Francisco e eu, não tivemos nada de muito sério. Apenas pesadelos e o peso na consciência por jogar aquele jogo maldito. Às vezes, eu sinto a presença de entidades e sinto cheiros de perfumes adocicados. Anos atrás, eu tentei me livrar do tabuleiro, mas, mesmo colocando fogo, ele não queimava. Eu dei ele para o pastor de uma igreja pentecostal, e o tabuleiro permanece até hoje na igreja. Mas segundo o pastor, coisas estranhas acontecem por lá, fora do horário de culto. Bem, e vocês? Já passaram por uma experiência parecida? Boa noite. Moro no interior de São Paulo e trabalho como vendedor e viajo todos os dias por essas estradas diversas. Estradas essas, por vezes perigosas, com acidentes e mortes. Em um determinado dia, eu voltava para a minha cidade depois de um dia inteiro de trabalho e geralmente eu durmo no hotel e saio no outro dia bem cedo. Mas como era próximo do Natal, eu quis antecipar a minha volta para casa. E a estrada que eu viajava era deserta, sem iluminação e somente mata e canaviais ao redor. E num determinado momento da viagem, eu parei na entrada de uma fazenda para falar ao telefone. Desci, me espreguicei, fumei um cigarro, mas algo me chamou a atenção. Bem ao meu lado, havia uma cruz no chão e alguns vasos de flor e um terço pendurado nessa cruz. Havia um nome que eu tentei ler, mas estava apagado. Eu só consegui ler que o falecimento da pessoa havia sido cerca de 1 ano. Senti algo estranho e logo entrei no meu carro e parti. Continuei dirigindo e era por volta de 23 horas e o sono já estava batendo quando eu senti um arrepio no meu braço. Era uma sensação muito estranha, pois comecei a sentir que eu não estava sozinho dentro do meu carro. Foi quando olhei pelo retrovisor e vi algo que a minha mente jamais irá esquecer. Sentado, bem no meio do banco de trás, havia uma mulher. Os cabelos compridos foi a única coisa que eu pude ver. Tentei falar alguma coisa, mas a minha voz não saía. Tentei parar o carro, mas era como se o meu corpo não me obedecesse. E aquela figura continuava sentada ali, imóvel. E foi quando ela colocou a mão no meu ombro e sussurrou: "Pode parar aqui." Não consegui parar de imediato. Eu segui alguns metros quando finalmente parei o carro. E ainda em estado de choque, eu olhei pelo retrovisor e não havia mais nada lá. Simplesmente, ela havia desaparecido. Me recuperei do susto e segui viagem. E até hoje, eu não sei se a cruz que eu vi na estrada tem algo a ver com isso, como também não sei quem era a mulher que apareceu no meu carro.
E mesmo após terem se passado alguns anos do acontecido, eu ainda evito passar por aquela estrada. Boa noite.